Minha primeira Bíblia apresenta... Davi? Minha primeira Bíblia apresenta... Davi? Um segundo, por favor. Por que eles não conseguem encontrar o vídeo? Você não fez uma cópia? Eu pensei que tinha feito isso. O que a gente vai fazer agora? Não tem mais tempo, vamos improvisar com o que a gente tem aqui então. Então, pega aí os cartões aí, a tinta. Ninguém vai notar a diferença, né? Vamos lá, então? Agora sim, o narrador, pode começar. Minha primeira Bíblia apresenta... Davi, perdoa Saul. Dias depois, Davi, fugindo de Saul, chegou à cidade de Nob, acompanhado de alguns homens. Lá, encontrou um sacerdote chamado Aimeleque, que, ao vê-lo quase sozinho, ficou surpreso e lhe perguntou: por que vem sozinho? Onde estão os que o acompanham? Vim por ordem do rei, disse Davi. Mas é um assunto secreto. Ninguém deve saber. Mas me diga uma coisa, você tem comida para nós? Estamos com fome. Bem, eu não tenho um pão comum, eu só tenho o pão consagrado que tiramos do tabernáculo. Deus a mim, respondeu Davi. Depois de lhes dar os pães, Davi perguntou a Aimeleque: por acaso você tem uma lança ou uma espada à mão? O pedido do rei era tão urgente que eu esqueci minha espada. Por acaso você tem alguma arma? Só tenho a espada do filisteu Golias que você matou, envolta num pano. Pode ficar com ela se quiser. Perfeito, me dá aqui, respondeu Davi. Havia um homem chamado Doeg, um edomita que era o principal pastor de Saul. Ele ouviu tudo o que Davi e Aimeleque disseram. Naquele mesmo dia, Davi, ainda fugindo de Saul, foi para Gate, a terra dos filisteus. Enquanto lá estavam, os oficiais do rei de Gate o viram e cochicharam entre si. Não é o Davi? Não é aquele sobre quem dançavam e cantavam? Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares? Sim, eu acho que é ele. Vamos levá-lo ao rei Aquis? Davi, percebendo isso, ficou preocupado e com medo de Aquis, rei de Gate. Então, fingiu perder a razão em público e começou a agir como um louco, abiscando na porta e deixando a saliva dele escorrer pela barba. Quando ele foi levado perante o rei Aquis, ele disse: mas por que você trouxe esse louco aqui? Ele é louco! Para que eu preciso de um louco? Você me basta! Tire-o do meu palácio! Então, Davi deixou aquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram até ele. Muitos outros que estavam em dificuldades, endividados ou aflitos de espírito, também se juntaram a ele. Assim, formou-se um grupo de 400 homens, liderados por Davi. Então, ele foi a Mispá, em Moabe, e perguntou ao rei daquele lugar: por favor, deixe meus pais morarem com você até que eu saiba o que Deus quer de mim. O rei de Moabe respondeu: tudo bem. E os pais de Davi ficaram ali, enquanto ele permaneceu em um lugar seguro. Mas um profeta chamado Gade lhe disse: não fique nesse lugar. Vá e volte para a terra de Judá. E assim, Davi deixou Moabe e foi para a floresta de Arete. Enquanto isso, Saul estava sentado à sombra de uma tamargueira, na colina de Gibeá. Ele segurava sua lança e todos os seus oficiais estavam em pé ao seu redor. Ele lhes disse: escutem, homens de Benjamim, e digam-me uma coisa. Vocês acham que o filho de Jessé vai dar a vocês terras e vinhas?
que ele os nomeará comandantes do seu exército? Não se enganem! Pois agora percebo que vocês estão todos conspirando contra mim. Ninguém me informa de nada. Vocês não me dizem que meu próprio filho Jonatas fez amizade com o filho de Jessé? Digam-me! Não há nenhum servo entre vocês que esteja ao lado do seu rei? Não há ninguém que possa tomar o meu lugar? Doeg, o edomita, estava entre os oficiais de Saul e disse: Vi Davi e Nob com o sacerdote Aimeleque. Ali o sacerdote lhe deu pão e até lhe deu a espada de Golias, o filisteu. O quê? Imediatamente Saul mandou chamar o sacerdote Aimeleque e todos os seus parentes que eram sacerdotes em Nob. Quando chegaram, o rei disse: Aimeleque, filho de Aitube. Dize, meu senhor, respondeu Aimeleque. Agora acontece que você e o filho de Jessé estão conspirando contra mim, afirmou Saul. Não, meu senhor. O que aconteceu foi: você lhe deu pão e a espada de Golias e também consultou Deus por ele. Meu senhor, eu não sabia de nenhuma conspiração. Sei que todos os seus servos, Davi, seu genro, é o mais fiel e respeitado do palácio. Esta não é a primeira vez que consulto Deus em seu nome. O rei não deve acusar a mim ou a minha família, pois seu servo não sabia absolutamente nada sobre este assunto, meu senhor. Saul, muito zangado, respondeu: Matem-no! Matem todos os sacerdotes! Todos eles se aliaram a Davi. Eles sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me contaram. Mas os oficiais de Saul, ouvindo isso, se recusaram. Não ousaram levantar as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então, Saul ordenou a Doeg: Você, Doeg, mate-os você mesmo. Então, Doeg, o edomita, atacou-os e matou-os. Depois foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e matou todos os seus parentes e animais à espada. Meu Deus! Contudo, um filho de Aimeleque, chamado Abiatar, conseguiu escapar e levar consigo o éfode sacerdotal. Abiatar fugiu para Davi. Lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. E Davi respondeu: A culpa é minha, que seus parentes morreram. Mas não tenha medo, fique comigo. Você estará seguro. Quem quer te matar também quer me matar. Mais tarde, os filisteus atacaram uma cidade chamada Keila. Davi queria ajudar aquela cidade. Então consultou Deus sobre se deveria lutar ou não. Deus confirmou que ele deveria ir. Davi e seus homens atacaram os filisteus e resgataram os habitantes da cidade. Depois disso, Davi teve a sensação de que o povo de Keila o entregaria a Saul. Então ele perguntou ao Senhor: Será que o povo de Keila me entregará a Saul? E o Senhor lhe respondeu que sim. Então, Davi e todos os seus homens partiram dali e chegaram ao deserto de Zif. Jonatas, filho de Saul, foi ver Davi e o encorajou a continuar confiando em Deus. Não tenha medo, Deus está com você. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Então, os dois fizeram novamente um pacto de amizade diante do Senhor, que cuidariam um do outro. Depois disso, Jonatas voltou para casa e Davi ficou lá. Algum tempo depois, Saul soube que Davi estava e, com um exército enorme, partiu atrás dele. Ao saber disso, Davi fugiu com seus homens, mas o rei já estava bem próximo. Saul avançava por um lado da montanha, enquanto Davi, do outro, tentava escapar o mais rápido possível com seus homens. Estavam prestes a capturá-lo quando, de repente, um mensageiro chegou e disse a Saul: Meu rei, venha depressa, pois os filisteus estão atacando o país. Então ele parou de perseguir Davi e voltou para confrontar os filisteus. Ufa, eu fui salvo!
Davi saiu dali e se escondeu no deserto de En-Gedi. Boas notícias, pessoal! Recuperamos a última parte do vídeo. Finalmente, já estava na hora, hein? Rápido, reproduza! Mais tarde, Saul foi informado onde Davi estava e ele voltou para persegui-lo, com um exército de 3.000 homens de todo Israel. Eles foram procurá-lo nas rochas, onde estavam as cabras selvagens. No caminho, Saul chegou a um curral de ovelhas. Havia uma caverna naquele lugar. Ai, eu não deveria ter comido isso. Saul entrou na caverna para fazer... cocô? Ai, minha barriga. Mas acontece que, no fundo daquela mesma caverna, Davi e alguns de seus homens estavam escondidos. E lhe disseram: Ei, este é o momento! Hoje a promessa do Senhor se cumpre, quando ele lhe disse que entregará o seu inimigo em suas mãos, para que você possa fazer com ele o que quiser. Mate-o, Davi! Vamos! Davi se levantou, aproximou-se silenciosamente de Saul e cortou a orla de seu manto. Mas imediatamente, seu coração se perturbou, arrependendo-se do que havia feito. Voltou para junto dos seus homens e disse-lhes: Não posso levantar a mão contra ele. Que o Senhor me livre de fazer o mal ao rei. Não matarei o ungido do Senhor, nem você. Dessa forma, Davi conteve seus homens e não permitiu que atacassem Saul. Quando Saul saiu da caverna para continuar seu caminho, Davi foi atrás dele e gritou: Majestade, meu senhor! Saul olhou para trás e viu Davi prostrado sobre o rosto. E Davi lhe disse: Por que vocês dão ouvidos àqueles que dizem que eu quero fazer-lhe mal? Hoje mesmo, nesta caverna, o Senhor o entregou em minhas mãos, mas eu não o matei. Até meus homens insistiram para que eu o fizesse, mas eu lhes disse que não tocassem no ungido do Senhor. Meu pai, olhe bem para o que tenho na mão. É um pedaço do teu manto que cortei. Saul percebeu que um pedaço de seu manto estava realmente faltando e que estava nas mãos de Davi. Tive a oportunidade, mas não lhe fiz nada. Por favor, reconheça que não pretendo lhe fazer mal, muito menos traí-lo. Mas você me persegue para tirar-me a vida sem motivo. Que o Senhor julgue entre nós e me defenda, mas minha mão jamais se levantará contra você. Quando Davi terminou de falar: Davi, meu filho, mas é você quem está falando comigo? Exclamou Saul. Então Saul levantou a voz e chorou. Você agiu melhor do que eu. Me retribuiu o mal com o bem. Hoje me mostrou como me tratou bem. O Senhor me entregou em suas mãos e você não me matou. Quem encontra seu inimigo e poupa a sua vida? Que o Senhor o recompense pela sua bondade hoje. Agora eu sei que o reino de Israel será melhor sob o seu reinado. Só peço que me prometa uma coisa: que você cuidará da minha família e que não os machucará. Davi prometeu que assim seria. E o rei lhe disse: Pode ficar tranquilo, meu filho. Agora não vou mais correr atrás de você. E assim, o rei Saul retornou ao seu palácio, enquanto Davi e seus homens subiram para o abrigo. Uau, que bom esse menino Davi é, né? Mas vocês estão tão gentis assim? Por favor, seja gentil com o canal, se inscrevendo e curtindo aqui. Vamos! E escreva aqui nos comentários, seja o que for, o que você mais gostou aí e também o que você aprendeu. E para quem puder, siga a gente nas redes sociais. Sim, é claro!
E por que vocês não avisaram que acabou? Quase morri sufocado com o presentinho que o Saul deixou ali. Ei, assim como em cada vídeo, é hora de cumprimentar nossos amigos. Se você quiser um salve no próximo vídeo, siga a gente, comente a última publicação em nossas redes sociais e YouTube. Ah, mas antes de começar, muitíssimo obrigado a todos os nossos membros, meu Deus! Agora sim, os cumprimentos, os nossos alôs aqui para os nossos inscritos. Mandar um abraço especial aqui, um super beijo pro Daniele, Matheus e Felipe de Agrestina, Pernambuco, Gerson, Bernardo Borges de Recife, o Henrique Filho e também o Davi José, Azaf, Luiz Paulo também, Laísa Raquel, Evelyn e Lucas Kemuel, Ana Vitória Carioca e os seus pais Gleice e Pedro, Sara Brian e Ana e Daniel, Martinha Lia, Jorge, Nayara, Laura e Efraim, de São Luís do Maranhão. Sávio Paraense. Melissa, de Ananindeua, Pará. Caleb, de Pernambuco. Jaboatão dos Guararapes. Alex, Rafaela, Elisama, Azaf, Elise e Eliada, de Juazeiro, Bahia. Levi, Raquel e Ruth, de Blumenau, Santa Catarina. Yasmin e Fernando. Leonardo Dominato, Crochato. Heloísa e Esther, de Santo André. Daiane e Mirella, de Aldeia Velha, Espírito Santo. Elisá, de Macaé, Rio de Janeiro. Pessoal aqui, ó, Isaac e Ive, de Manaus. Raoni, do Garimpo da Serra. Levi Romani Almeida. Isabelle, Kemily e Valentina, de Santarém, no Pará. Álvaro e Patrícia, da Suíça. Keila, de Minas Gerais. Mariana, Valker, de Maceió. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E até a próxima! Tchau!